Senhoras e senhores, estamos dando início a esta audiência pública convocada por este vereador. Irei presidi-la de acordo com o artigo 58I e 58J da Resolução de número 263/90 do Regimento Interno. Em pé todos, invocando a proteção de Deus, senhores vereadores da Câmara Municipal de Bauru, iniciam seus trabalhos desta audiência pública às 14h11. Lembrando que nos termos do parágrafo 2º do artigo 58J do Regimento Interno, iremos encerrá-la até às 17h10. Conforme determina o parágrafo 1º, 58J, o uso da palavra aos convocados e convidados será mediante prévia inscrição, restringindo-se aos assuntos estritamente determinados na pauta. E sempre após a exposição, farão uso da palavra os senhores vereadores, primeiro, expondo suas exposições, observações e indagações aos expositores. Qualquer cidadão presente poderá formular perguntas aos senhores expositores ou aos vereadores por eles indicado. Eu vou ler o ofício que nós solicitamos esta audiência pública. A senhora diretoria de apoio legislativo, senhor Ronaldo, diretor, ofício 55/2021. Solicito gentilmente o agendamento da audiência pública com o tema Fundo Municipal de Esporte para o dia 1º de junho de 2021, às 14h. Serão convocados as secretarias municipais de negócio jurídico, esportes e finanças. E o senhor presidente do Conselho Municipal de Esporte. Serão também convidados todos os clubes, associações esportivas que recebem recurso do Fundo Municipal de Desenvolvimento Esportivo e também os coordenadores das modalidades esportivas e todos interessados. Solicitamos à TV Câmara que transmita a referida audiência pública e disponibilize o link para a entrada dos convidados e também dos convocados. Sem mais, desde já agradeço atenciosamente Júnior Rodrigues, presidente da Comissão de Esporte, juntamente também com os demais membros, vereador Dr. Segali e também o vereador Manuel Lozila. Só lembrando, quem estiver assistindo a audiência pública pela TV Câmara, na TV ou no canal do YouTube, também pode participar enviando perguntas ou comentários. Basta mandar mensagem pelo WhatsApp 014-98119-5511. A pergunta ou comentário será encaminhada na hora. Se por acaso não der tempo, a mensagem será enviada para o destinatário depois da reunião. Gostaria de agradecer a presença aqui já de forma virtual dos secretários municipais e também dos clubes, do presidente do conselho e todos que estão nos acompanhando e participando desta audiência pública muito importante para que a gente de fato veja e consiga chegar no objetivo, consiga saber de fato o que o município tem a nos passar referente à questão do fundo. Sabemos das entidades, associações que faz um trabalho importante na nossa cidade, ainda mais num período de pandemia, onde existe muitas situações de vulnerabilidade social dentro da nossa cidade, e associações elas têm um papel fundamental, A gente vem falando isso a respeito do trabalho dentro das comunidades, dentro dos bairros, e para a gente é uma situação sim, importante saber do município o que de fato tem, o que de fato não tem, que seja uma coisa clara, transparente. Nós sabemos que muitas entidades estão aguardando esse fundo, sabemos que o ano passado não teve, então acho que é o momento da gente ter transparência, da gente ser sincero, porque muitas entidades e muitas associações, se não receber o recurso esse ano, como já foi até me falado, possivelmente muitas vão acabar. Então nós precisamos saber de fato o que tem, o que não tem, o que o governo tem pensado e qual vai ser a solução adotada este ano para a questão do fundo. Então, eu vou passar aqui a palavra para o secretário de Esportes e, em seguida, o secretário de Finanças e também de Negócios Jurídicos e, posteriormente, a gente já vai ouvir também o presidente do fundo, do Conselho Municipal,
porque daí a gente vai abrir aos clubes, abrir às entidades, a todos que quiserem fazer uso da palavra. Tá? Então, todos que forem falar, só peço que se identifique, quais associação representa ou qual órgão da prefeitura que faz parte, para que fique tudo devidamente registrado aqui para a gente. Então, Flávio está com a palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, membros do conselho, convidados. Estou muito bem na condição hoje de atual secretário municipal de Esporte e Lazer, em participar dessa reunião, dessa audiência pública para tratar do assunto de Fundo Municipal de Desenvolvimento Esportivo. Eu vou continuar com as palavras do Júnior. Ele destacou bastante a importância do Fundo do Desenvolvimento do Esporte como um todo. Não somente do desenvolvimento do esporte, mas também para que dê respaldo também para as ações de formação, as ações sociais e esportivas das entidades, que há algum tempo pleiteiam e necessitam desse fundo. Nós estamos aí completando o segundo ano sem esse aporte financeiro, e o principal motivo dessa ausência desse aporte como todos sabem, a questão da pandemia. Nós estamos passando por uma situação que ela parece que melhora e depois volta, e isso implica algumas ações municipais. Até pouco tempo nós estávamos acreditando que seria possível o repasse desse fundo, e hoje nós não temos condições de dizer que ele será repassado nesse ano. Nós temos toda uma questão dessa verba ter a necessidade dela ser repassada para a saúde, para ter esse embate na situação atual do Covid, e todo o planejamento para dar conta desse final de ano com as ações de combate. Então, hoje a nossa situação é essa. Nós temos várias ações já iniciadas para minimizar um pouco esse impacto. Já estamos pensando no edital para que tenhamos no início do ano já um edital já publicado para poder dar conta disso. Nós avançamos bastante a conversa no gabinete, a prefeita Suelen nos deu bastante atenção em relação a isso. Ela sabe realmente da importância que tem o fundo para a cidade, e a importância que o fundo tem para as entidades, e a importância que o fundo tem para o público que ela tem, para os beneficiários dessas entidades. Nós não temos dúvida disso. Mas hoje a realidade é essa, como o Júnior falou, ser claro, e ser realista. Hoje o posicionamento oficial da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer é que nós não teremos o edital para repasse do fundo para esse ano, nesse momento. Eu vou passar para o secretário de Finanças. Bom dia, vereador Júnior, que está presidindo os trabalhos aí. Bom dia a todos e todas que nos acompanham. Realmente a gente teve até algumas reuniões sobre isso, junto com o Flávio, junto com a própria prefeita Suelen. Não era da vontade dela realmente a gente mexer nesse orçamento. Hoje a gente tem uma previsão no orçamento de 2021 de 750 mil no fundo de esportes para repasse para as entidades, que normalmente é feito. Eu sei que o ano passado também esse recurso acabou não sendo repassado para as entidades, devido ao ano passado a parte de arrecadação, que teve abaixo da previsão. Esse ano, embora realmente seja noticiado pela imprensa e tudo mais, a gente está com arrecadação melhor do que o ano passado, só que a gente ainda está trabalhando numa comparação de um período muito complicado, que foi o início da pandemia, abril e maio. Então a gente está muito feliz com os números, está até surpreendendo, só que a gente ainda tem algumas medidas com relação a isso para não gerar novos orçamentos, novas despesas, até que realmente seja considerado esse excesso de arrecadação, como, por exemplo, eu sempre preciso de exemplo o IPTU, que
embora a gente tenha um aumento de arrecadação no mesmo período do ano passado, algo em torno aí de 15 milhões de reais, na verdade esse recurso foi proveniente só de pessoas que deixaram de optar pelo parcelado e pagamento à vista devido ao desconto. Então ainda não tem como falar que teve um aumento de arrecadação no IPTU, e sim só uma antecipação dos pagamentos. Para a gente realmente chegar a falar de um aumento de valores, a gente teria que acompanhar mês a mês, que é o que a gente está fazendo. Só relacionado ao fundo, o que eu queria deixar bem claro é o seguinte: o orçamento disponível no fundo de esporte, hoje, esses 750 mil, ele não é proveniente de receita própria do fundo, tá? Ele é um orçamento de livre alocação, que foi feita essa previsão dentro da CEMEL, dentro do Fundo de Esportes, exatamente para repasse das entidades. Devido a esse ano, a gente está falando de pandemia, manutenção de lei de UTI, manutenção do PAC, que eram coisas que não estavam previstas no orçamento, na elaboração do orçamento do ano passado para esse ano, assim como a cultura também sofreu um contingenciamento nas fichas, a gente está elaborando um projeto de lei, retirando o orçamento de várias secretarias, não só Cultura e CEMEL, a Finanças, o próprio gabinete, a própria administração, todos os gastos de publicidade e propaganda, por exemplo, a previsão de repasse que a gente tinha para a Coab, está sendo elaborado um projeto de lei que está sendo encaminhado para a Câmara, para que a gente consiga um montante em aproximadamente uns 15 milhões de reais, para que seja repassado para a ação de contratos da saúde, para que a gente possa continuar, né, com os leitos de UTI e com o pronto atendimento Covid, que hoje a saúde demanda desse plus no orçamento, tá? Com base nisso, o que a gente pode falar é o seguinte: esse projeto de lei vai sair, a princípio esse orçamento dessas secretarias vai ser contingenciado para esse projeto de lei. Caso a gente consiga o credenciamento dos leitos e o SUS, por exemplo, repasse algum recurso de volta relacionado aos leitos de UTI, aí sim a gente poderia verificar a não utilização, porque a lei autoriza a utilização do orçamento ou não. Aí, com base nessa autorização, dependendo se a gente, por exemplo, tiver o repasse do SUS referente a R$ 1.600 por leito, a gente teria um respiro no orçamento e, de repente, aí sim a gente falar da manutenção, por exemplo, das verbas do esporte, tá? Mas hoje, como a gente não tem o credenciamento definido já pelo SUS, é algo que a prefeita junto com a Secretaria de Saúde estão verificando sobre a alteração ali do Hospital das Clínicas para que haja esse credenciamento, aí sim haveria uma possibilidade de a gente manter esse orçamento na CEMEL. E só voltando ao que eu queria falar, esse orçamento hoje de 750 mil, que hoje se encontra ali no fundo, na unidade orçamentária, ele não é um recurso disponível em conta do fundo do esporte. O fundo do esporte, hoje as receitas próprias dele é relacionada à alocação de quadras, e eu acho que existe previsão legal também, se eu não me engano, o Flávio pode me corrigir, sobre exploração de publicidade ali nas áreas esportivas, que eu nem sei se está gerando ainda receita essa modalidade. Hoje, no saldo das contas relacionado ao fundo, existe um saldo disponível de R$ 52.708. Então, só para mostrar que os 750 mil previsto no orçamento, ele não é um financeiro na conta do fundo, porque aí sim, se fosse um recurso proveniente do fundo de esportes, de receita própria do fundo, para a gente usar ele em qualquer outra área, seria só com autorização da Câmara e só assim a gente poderia mexer. Como é um recurso de livre alocação que está previsto na Secretaria de Esportes, ela pode ser por projeto de lei solicitada a transposição desse recurso para outra secretaria, que hoje, no caso, a Secretaria de Saúde é que mais, devido à pandemia, mais está necessitando desse orçamento, por isso que está ocorrendo esse contingenciamento para que a gente possa elaborar esse projeto de lei que estamos finalizando até a semana que vem, acredito que já esteja na Câmara Municipal, que vai afetar todas as secretarias. Por isso que eu falei, um projeto de lei que vai girar em torno de 15 a 18 milhões de reais, a gente está finalizando, e da CEMEL, esses 750 mil vai fazer a composição desse montante.
Então, eu só queria deixar bem claro isso, porque eu já ouvi algumas vezes alguém achando que a gente vai estar tirando dinheiro do fundo financeiro dos fundos de esportes. Isso não vai ocorrer. É apenas a parte orçamentária de recurso próprio que estava previsto lá. Uma solução, uma coisa viável que eu vejo hoje até para as entidades, eu até conversei com o Flávio sobre isso, é a gente começar a elaborar os editais de chamamento, que isso demanda tempo, tá? Mesmo que se fosse o repasse esse ano, ele não seria tão rápido assim de se fazer. A gente ia começar a trabalhar esses editais do chamamento público dessas entidades, para que em janeiro, tudo correndo bem, com a aprovação da Câmara também da lei autorizando esses repasses, a partir, por exemplo, de janeiro do ano que vem, já no orçamento novo 2022, a gente consiga já startar o ano fazendo repasse para as entidades. Senão daqui a pouco a gente vira o exercício, a gente vai pensar num chamamento público para as entidades lá em junho e vai acabar passando o repasse para eles sempre lá no final do ano, que muitas vezes acontece com as entidades. Então, uma sugestão agora, a princípio, a gente começar a trabalhar nesses editais, vai começar a trabalhar nesse chamamento público, pensando na finalização ali em janeiro, e caso realmente a arrecadação continue nessa crescente, que é a nossa meta aqui, e que haja o credenciamento dos leitos no SUS e esse recurso não seja utilizado todos dos cofres municipais, aí sim, de repente, a gente pode pensar até numa antecipação desse repasse para esse ano. Mas, de hoje, o que a gente tem de concreto é a utilização desse recurso orçamentário, deixar bem claro de novo, não é nada de recurso de receita própria do Fundo de Esportes, para a manutenção da saúde dos leitos e da manutenção do PAC, do pronto atendimento Covid. Ô Everton. Estou à disposição para qualquer questionamento. Pois não, vereador. Essa questão do fundo, os outros fundos também funcionam da mesma forma ou não? Tanto o fundo da cultura, do meio ambiente... Tem fundos que eles são autossustentáveis. Por exemplo, o fundo do zoológico. A bilheteria do zoológico, o recurso que entra mensalmente, ele não depende de nenhum recurso público investido dentro do fundo. Por exemplo, no zoológico, igual está aí no projeto de lei, a única coisa que é paga hoje é a folha de pagamento, que se mantém, e a alimentação, que aí está aí no projeto de lei até para o zoológico hoje, com um fundo, por exemplo, o fundo zoológico hoje ele tem algo em torno de 5.168.000. Então, por exemplo, o fundo zoológico ele é um fundo autossustentável, ele tem um recurso considerável para se manter, até por isso a proposta do fundo até conseguir custear a parte de alimentação. Mas, por exemplo, o fundo da criança e adolescente, com as doações que ele recebe, ele também é um fundo que recebe uma considerável receita anual. O fundo de esportes hoje, como ele é praticamente a receita dele proveniente de locação de quadras e o valor não é tão alto, ainda mais agora nessa época de pandemia que nem está tendo atividades esportivas, esse recurso de 52 mil ele está vindo já de anos anteriores, entendeu? Que acabou não sendo utilizado. Tá. Eu acho que a questão do jurídico agora, né, acho que do Gustavo, não sei se o Gustavo quer falar alguma coisa ou quer ficar mais à disposição para esclarecimento, mas aí eu iria passar para o Vanderlei. Pode ser, doutor Gustavo? Pode, vereador. Boa tarde. Fico à disposição, já que é um assunto que diz respeito especificamente à Secretaria de Esportes, né, e a parte de finanças, mas estamos aqui para dar um suporte. Tá, porque pode ser que tenha alguma questão jurídica, alguma dúvida jurídica das associações, das entidades, daí é bom que a gente já faz aí toda a consulta necessária. Então, vou passar para o Vanderlei. Antes do Vanderlei falar, assim, a gente fica preocupado, muito, muito preocupado, porque nós sabemos que as entidades e as associações, elas fazem o papel, muitas vezes, do governo, o papel do município dentro da entidade, onde o município não consegue chegar, aonde muitas vezes uma secretaria não consegue chegar. Quando você tem uma entidade, você consegue fazer a diferença dentro de uma comunidade, dentro de um espaço, você consegue movimentar o esporte. Eu acredito muito ainda que o esporte é um meio de transformar vidas, de resgatar vidas, é um meio de você conseguir fazer a mudança na sociedade. Então, sim, com essa
com essa situação, né, de mais um ano não ter o recurso, isso me preocupa muito, porque nós podemos colher frutos lá na frente que podem ser frutos amargos. Então, eu fico preocupado com essa situação que foi apontada aqui. Eu quero passar para o Vanderlei, que é o presidente do conselho. Boa tarde, agradecer, viu, Júnior? Então, agradecer o presidente da Comissão da Cultura, né, de Esporte, Lazer e Turismo, aí, o vereador Júnior Rodrigues, pelo convite. Boa tarde aos secretários, obrigado, Everton, Flávio, pela presença aí, são amigos. E a todos que estão aí acompanhando a gente, principalmente as associações, né? Então, eu vou fazer até uma apresentaçãozinha, vou tentar colocar aqui uma apresentaçãozinha bem rápida, mas só para duas coisas rápidas para eu tentar, só para eu entender, Everton. O valor do fundo, ele é óbvio, ele não está lá, ele está orçado lá, correto? Mas ele não tem dinheiro. Mas para tirar isso, eu preciso de uma lei para isso? Como é que eu não entendi direito da... Exatamente, o orçamento está lá, mas ele é referente à arrecadação em geral, não é uma arrecadação específica. Mas para tirar, tirando isso. Na verdade, vai ser elaborada uma lei tirando de todas as secretarias, todas, tá? Não só da CEMEL, de todas as secretarias mesmo, inclusive da parte de encargos de um repasse que ia ser feito para a Coab, atingindo um montante ali em torno de 15 a 18 milhões de reais, para que a gente possa complementar os contratos de leitos de UTI e o do pronto atendimento Covid. Aí uma dúvida, o do ano passado foi feito isso? Não, do ano passado esse recurso ele foi simplesmente contingenciado, não foi repassado para nenhuma secretaria devido à Receita não ter atingido sua previsão. Quando a Receita... O orçamento nada mais é sua previsão de receita que você pode gerar de despesa. Só para eu entender, O ano passado, simplesmente como a gente não atingiu a nossa previsão de receita, algumas fichas foram contingenciadas. Elas não foram repassadas para nenhuma outra secretaria, nem mesmo para a saúde. Ela foi simplesmente contingenciada porque a gente não tinha como fazer o pagamento daquele gasto. Eu vou tentar colocar uma apresentaçãozinha que é bem rápida para ficar mais fácil para eu poder falar com vocês. Ver se eu consigo. Já nós estamos aí. Vamos aí recalcar. Lá na criadeira, lá. Vocês estão vendo? Estou vendo sim aqui, Vanderlei. É bem rápido, tá? É assim, só para deixar para todo mundo, eu estou vendo todo mundo, Bauru é uma cidade muito esportiva. Talvez das cidades que eu conheça durante toda a minha atividade de atleta, não tem uma cidade do tamanho de Bauru que tenha tanto esporte como é feito aqui, né? E ela é feita basicamente por conta das associações, né? Sejam em todos os níveis que a gente tem. Então, tem praticamente todas as modalidades e associações elas acabam fazendo isso de uma forma realmente brilhante na cidade de Bauru. A Lua, você já me explicou, viu? Ficou claro aqui para mim, obrigado. E para vocês entenderem, desde que eu estava aqui, o Flávio pode até confirmar isso comigo, a gente tem mais ou menos 13 mil praticantes de esporte, sejam nos vários níveis que tem, né? Desde a atividade recreativa, o esporte realmente pelo esporte e também a competitiva. Então, são 13 mil pessoas envolvidas no esporte em Bauru. Realmente é um número bastante grande, isso de pessoas ligadas, fora aquelas que estão próximas dessas pessoas. Então, esses praticantes, eles estão aí ainda, né? A gente tem 13 mil pessoas que praticam e estão na cidade. A gente precisa pensar nisso. Por isso, eu tinha colocado aqui essa necessidade imediata da gente ter esse recurso, né? Então, eu vou passar agora para vocês também alguns estudos que eles é a prioridade de como a gente pode enxergar a situação do esporte hoje em Bauru, porque ele pode sim ser um auxílio a tudo que está acontecendo, né? E
e a gente entende toda a situação de saúde que vem acontecendo, mas alguns estudos que a gente eu vou colocar aqui, essa pode ser muito mais detalhado, eu posso ir passando isso para vocês, para a gente entender que o quanto o esporte ele é importante, tanto nessa parte que a gente está vivendo, da pandemia realmente, quanto na retomada, que está próxima. E a gente e esses 2 anos sem esse repasse, por mais que a gente saiba que não é um recurso do fundo, é um recurso da prefeitura que vem via fundo dessas associações, eles vão fazer muita falta para a cidade de Bauru. Muita falta mesmo. Então, a gente entende tudo isso que eu estou te falando para vocês. Então, ó, o aumento de álcool, de drogas na pandemia de Covid, isso é claro já, não é um estudo, é muita coisa já provando isso para a gente. A gente vê o tanto que a pessoa estando saudável, ela vai menos para o hospital, vai desafogar um pouco lá o leito quando a pessoa está praticando alguma coisa, isso é nítido nessa doença, já que é uma doença que realmente é clara que tem a ver com a imunidade das pessoas, com quanto que a pessoa está saudável, tanto que a gente não tem quase casos de atletas que pegaram Covid e foram pro leito de UTI ou alguma coisa assim. Então é completamente ligado uma coisa na outra. O esporte, eu acho que tinha que estar sendo visto de uma forma muito diferente, né? Então aqui são alguns estudos para vocês, vou procurar ser breve, tá? E falando de todos os benefícios que a atividade física, seja em qual nível for, ela é importante tanto fisicamente e no aspecto psicológico também, né? Nesse isolamento que a gente está convivendo aqui. Aqui também tem algumas coisas da prática de esporte para vocês entenderem um pouquinho de como que é feito, de como que quem não pratica, que quem são os sedentários, que já é uma grande quantidade aqui no Brasil, e com isso que está acontecendo só está piorando, né? Então aqui é um pouquinho da faixa etária de quem participa, da onde que está a faixa etária do abandono do esporte, que daí não volta mais. Aí a gente vê tanta gente nos leitos sem saúde, como isso a população está sendo afetada. Então é um estudo para passar um pouquinho isso para vocês e dizer, ficar aqui, secretários e para a prefeita que talvez esteja vendo e tal, que essas associações, elas fazem um papel fundamental, principalmente na periferia de Bauru, né? E são essas associações que estão sofrendo e o tanto que esse recurso seria importante para manter isso, porque é como o Júnior falou, tem algumas associações que elas podem acabar e a gente não vai ter isso na retomada. Então isso realmente causa um medo na gente que é do esporte, né? Porque vai ser muito difícil a gente retomar sem essa ajuda desse recurso do fundo, secretários. E isso é uma coisa que eu acho que tem que ser repassado novamente para a prefeita, para ter uma prioridade nisso. Eu estou recebendo muitas ligações com o presidente. A minha modalidade específica, onde eu trabalho hoje, a gente é menos afetado, né, no que está acontecendo, né? O basquete está acontecendo, a gente acabou de terminar um campeonato, vai começar o Campeonato Paulista agora, a gente de um jeito ou de outro, a gente segue a nossa vida. Agora, muitas associações vêm sofrendo demais. E aí são mais duas coisas que eu queria conversar sobre, né? Isso para o Flávio poder me falar também. Hoje eu vi uma matéria, hoje ou ontem, no Contraponto, falando da situação do judiciário que anula lá a contratação dos cargos de assessoria. Isso eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, porque, se eu não me engano, são 17 professores hoje lá comissionados da CEMEL, que vai afetar mais ainda o esporte. E se isso realmente for acontecer com esses professores, a necessidade mais importante ainda desse recurso ser passado às associações, porque sem os professores de modalidade, mas sem esse recurso para as associações, o esporte realmente vai parar. E a outra, se a CEMEL tem algum plano B para isso, para essa situação desses professores,
E a outra também, para a CEMEL, Flávio, hoje eu vi o decreto dizendo da abertura, né, falando um pouquinho de como fica a abertura das quadras, né, nesse período ainda nesse período de Covid, da Covid, e ele fala, se eu não me engano, que as quadras estão abertas das 6 às 21 horas, né? E apenas para quem está podendo fazer atividade, sem torcida, correto? Sem público. Porém, as praças esportivas públicas, elas estão fechadas. Eu queria entender qual foi o critério disso. Qual é o critério de poder se fazer onde não é público e que ela está fechada nas partes públicas? Só para a gente entender e ficar mais claro isso, tá bom? Então, da minha parte é essa. Eu queria agradecer novamente, Júnior, pelo convite. Acho que é super importante. Dizer também para o Flávio, que eu acho, Flávio, por que dizer só hoje para a gente aqui que não vai ter verba? Esperou ter audiência para falar isso, que não vai ter verba. Poderia ter sido um pouquinho mais claro com a gente desde o início, porque daí, se a gente sabe que não tem verba, a gente já para de discutir e tal, né? Então, deixa eu para falar isso aqui, numa audiência pública. Então, são esses meus questionamentos aí com vocês, e dizer que realmente eu estou muito preocupado com o que pode acontecer aí nos próximos meses. Tá? Boa tarde a todos aí. Agradeço o Vanderlei, que tem feito um trabalho na frente do Conselho. Nós estamos, né, hoje dia 1º/7, e nós vemos, né, cobrando, vemos falando a respeito disso. Isso é uma coisa que eu recebi muitas mensagens, principalmente nesse último mês. Eu participei da última reunião do Conselho, onde o Vanderlei me chamou, mandou o convite, a gente pôde participar, e eu já disse que eu quero fazer parte, sim, de todas as reuniões que forem possíveis, estar participando. E então, diante de tudo isso, chamamos essa reunião. Recebi ligações de pessoas que estão no meio esportivo, dizendo das dificuldades, da preocupação. Essa situação, Flávio, eu acho que, né, você pode responder a respeito o porquê da demora, esperar até o momento, mas eu acho que a gente precisa pensar em algo lá na frente, como foi falado do fundo do zoológico. É um fundo que ele se mantém, ele se auto-mantém. Então, para que a gente não tenha outras situações dessa, porque o impacto vai ser muito grande nos próximos meses, nos próximos anos. Então, acho que a Prefeitura, a CEMEL, precisa pensar em algo sustentável. Hoje nós temos vários espaços esportivos que poderiam estar sendo feito propaganda, que poderia estar sendo explorado de alguma forma, que eu acho que existe aí sim uma deficiência da Prefeitura nesse sentido. Então, nós precisamos pensar em algo que garanta e que não fique uma situação dessa agora, deixando os atletas na mão, deixando as entidades na mão, os clubes na mão. Então, acho que a gente poderia pensar em algo, sim, que fique de forma definitiva, que fique de forma cravada, que se tenha pelo menos algo firme para que garanta aí as entidades e associações um recurso mínimo para que eles não, num período desse de pandemia, num período desse onde tudo está fechado, eles precisam manter as atividades, precisam manter os atendimentos. Então, acho que a CEMEL poderia pensar em algo a longo prazo, porque a gente sabe que entra governo, sai governo, cada um implanta a sua maneira de trabalhar, cada um implanta a sua maneira de pensar, mas as entidades estão aí, elas ficam, né? Governo vai, governo vem, mas elas ficam. Então, a gente precisa pensar em algo que, de fato, não deixe as entidades e associações, todos que, de fato, precisam do esporte na mão. Então, vou passar para o Flávio poder responder aí a alguns questionamentos do Vanderlei. Em seguida, a gente já vai estar abrindo, eu não sei se tem mais vereadores participando, se tiver pode se manifestar aqui para a gente. Primeiro a gente depois passa para alguns vereadores, mas aí a gente vai estar abrindo para todos que quiserem fazer uso da palavra também. Pode já estar colocando aqui no chat o nome e a entidade que faz, que se representa, para que faça uso da palavra.
Muito bem. Vanderlei, eu vou responder na ordem que você me perguntou, tá bom? Em relação aos coordenadores, ontem também eu recebi essa matéria, esse link, e ainda acho que a prefeitura até ontem não tinha sido notificada oficialmente, né? Gerou muita preocupação, uma preocupação que ela vem sendo já, vem alimentando a nossa rotina aqui há algum tempo, né? Desde a gestão passada já, o Gazeta ganhou um tempo em relação a isso, né? Essa ação do Ministério Público, querendo já extinguir esses cargos. O Gazeta conseguiu um respiro lá atrás, e nós vamos tentar esse respiro também. Eu acho que nós não temos como fugir disso, né? Nós temos que agora encontrar saídas, né? Para minimizar, para não gerar prejuízo para o esporte, né? A partir disso, a gente tem que já ter uma ação que vai gerar mais benefício do que a gente já tinha, né? Com a ação deles. Uma das saídas hoje, eu venho conversando com o Everson, secretário da administração, e nós pensamos em relação e até já externei isso para vocês já, em relação a vincular a contratação desses coordenadores ao fundo. Então, nós pegaríamos o orçamento destinado para os pagamentos deles, direcionaríamos para o fundo, né, e as entidades contratariam os coordenadores, seguindo edital, seguindo regras, seguindo legislação, tudo dentro disso, né, faria as contratações desses coordenadores. Hoje nós somos em 17. 16 hoje nós somos 3 vagos hoje, 3 cargos vagos. Temos 14 coordenadores atuando, 2 saíram, exoneraram agora há pouco tempo, e tem um que ainda não foi preenchido. Então nós temos isso hoje, falando daquele número que o Vanderlei apresentou de quase 3 mil praticantes, eles atendem, são 20 modalidades, e 17 coordenadores atendem em Bauru, né, com projetos sociais. Então o impacto ele é muito grande, nós temos que pensar desde já. É uma ação ainda, depois o Dr. Gustavo pode explicar melhor também, é uma ação que está em primeira instância, a gente tem um respiro. Enquanto isso, ontem já mobilizei, hoje, essa manhã, já mobilizei a CEMEL, né, em relação a esse problema, mobilizei os técnicos esportivos nossos, que de repente a gente vai precisar de um realinhamento das ações. Temos que pensar como um todo, né, como uma instituição responsável pelo desenvolvimento do esporte em Bauru. Nós temos que pensar como um todo. Então, já estamos todos, já vindo há algum tempo já fazendo isso, pensando nessas alternativas. O que eu garanto para vocês, que nós garantimos aqui na CEMEL, é que a gente vai procurar a melhor solução possível, que não gere impacto, mas que gere movimento positivo em relação ao que nós podemos fazer daqui para frente. O que o Ministério Público pede para nós também também nos preocupa, né, a contratação do concurso. Hoje os coordenadores eles têm um salário na base de quase R$2.000, R$1.600 e R$1.900, dependendo da coordenação que ocupa. Eles têm 40 horas semanais. O técnico esportivo nosso, eles na base de R$3.500 e são 20 horas semanais. Então, nós perdendo, se a gente perder esses coordenadores hoje, eles têm uma força de trabalho de 40 horas por semana, cada um desses 17. E contratar técnicos esportivos que têm essa mesma força de trabalho, esse mesmo alcance social e esportivo na cidade, vai gerar um impacto muito grande para o município. Nós não temos condições disso hoje. Eles ganham menos e alcançam mais. O técnico esportivo ele tem um salário maior e tem uma carga horária menor. Então, para suprir isso, não é tão simples assim. Então, isso também nos preocupa muito. Como a gente vai fazer isso? Criar um cargo intermediário, a gente vai precisar estudar, pensar numa forma de resolver isso, de gerar esse impacto com a CEMEL também. É um impacto que vai gerar muitos problemas, o que a CEMEL já tem hoje, muitos problemas de gestão, para poder gerenciar essa pouca verba que vem, mas a gente está ainda concentrado em fazer um bom uso dela. Então, essa é a questão dos coordenadores. Se tiver dúvida, Vanderlei, depois você retorna as questões, tá bom? Se eu não responder. Em relação ao decreto, a prefeita, desde o início, ela tem se mostrado preocupada bastante com a questão da economia. E hoje nós estamos com um impacto muito grande na saúde. E ela pensou em não soltar toda a parte esportiva, amenizar apenas a parte do público.
se você for ver hoje, o nosso atendimento está muito reduzido. Então, o impacto para a prática esportiva nos nossos equipamentos, eles não são tão grandes hoje. Os distritais estão sem jogos, os ginásios estão voltando aos poucos agora. O que nós temos hoje, um uso considerável é a quadra de areia, da Getúlio Vargas, né? Mas o impacto nosso hoje em relação aos próprios públicos, né, ele seria menor. Então, para ela garantir que a economia avance, que os donos de quadras que sobrevivem disso, né, possam funcionar, toda a equipe fez a opção de tentar cortar um pouco menos o impacto dos jogos, não ter os jogos principalmente. Então, esse foi o foco principal dessa restrição da prática esportiva dentro de órgãos públicos. Os privados, os particulares estão liberados dentro do decreto, com as normas. Tudo bem? Por que do hoje? Nós batemos o martelo na segunda-feira, Vanderlei. Nós tivemos a última conversa na nossa reunião de equipe, que nós temos toda segunda-feira, e nós tínhamos ainda uma esperança, mas aí na segunda-feira constatou-se que nós não teríamos mais essa possibilidade. Então, na segunda-feira, em conversa com o secretário Everton e com a prefeita, batemos o martelo que nós não teríamos mais nós precisaríamos contingenciar essa verba nesse momento. E a explicação toda o Everton já deu, né, o porquê disso. Mas eu não estou segurando essa notícia, não. Essa notícia, ela foi confirmada nessa segunda-feira agora. Tínhamos já a desconfiança que isso poderia acontecer, mas nós tínhamos também, junto com essa desconfiança, uma esperança que pudesse mudar alguma coisa, né? Mas foi muito recente isso. Aí, na segunda-feira mesmo, o Júnior me mandou a convocação e eu falei que já era oportunidade para isso, né? A questão... Agora vou entrar na questão do Júnior também, do como se automanter, né? Nós também estamos pensando muito nisso. Todas as ações nossas, Júnior, ela nunca nós temos que apagar incêndios, né? Nós temos todo dia aqui uma demanda muito grande de questões para serem resolvidas imediatamente. Nós temos isso de maneira... É rotina nossa, é rotina de todo mundo que trabalha no serviço público. Mas toda ação nossa, ela pensa lá para frente. Eu estou sentindo muito aqui o que eu recebi aqui na CEMEL, a quantidade de questões que nós temos que resolver, são poucas coisas que nós conseguimos fazer nós mesmos, e não é dessa gestão passada, vem de várias gestões, o Alexandre no passado, o Vanderlei quando começou essa gestão, o Garrincha quando começou já pegou um impacto grande das outras gestões. E aí isso vem uma bola de neve, né? A gente está tentando resolver isso, a gente está resolvendo algumas coisas, né? Nós precisamos pensar nisso. Então nós temos hoje alguns projetos, o projeto do futebol amador é um projeto muito importante para nós, né? Ele tá vinculado não apenas à questão esportiva da competição, né? A restauração desses estádios, a preparação desses estádios, ele vai movimentar projetos sociais nele. Então é um grande projeto social do futebol amador hoje. Então aí teremos também os espaços de publicidade dos campos, dos distritais, dos ginásios, das praças esportivas. Estão sendo confirmados isso. Já vinha sendo também na gestão passada e a gente está dando continuidade agora. E com algumas novas parcerias. Acho muito importante isso. Uma coisa que para mim eu acho imprescindível é a ação conjunta CEMEL e o Conselho, né, para gestar esse fundo. Hoje, eu estava desse lado do Conselho e hoje estou aqui. E não estou nada feliz de dar uma notícia dessa. Não estou, porque eu acompanhei há alguns anos essas entidades, né, e o sofrimento que elas têm para tocar os projetos, para manter a ideia delas viva, né, e o atendimento que eles têm, a importância que eles têm para o esporte na cidade. Né, eu não estou satisfeito com isso, não. Eu estou muito incomodado com isso, de dar uma notícia dessa e não ter uma solução tão rápida quanto elas precisam. Vou chamar, tenho já um planejamento de chamar algumas entidades para cá. Fiz 2 ofícios de solicitação de emenda parlamentar. A Ellen do convênio, ela está me ajudando, acompanhando todos os dias se tem alguma emenda parlamentar voltada para a questão de
de custeio. Hoje as emendas elas são direcionadas a construções, então nós temos 2 ofícios já prontos para isso. A partir do momento que surgir a oportunidade, a gente já vai endereçar esses ofícios, solicitando R$500 mil cada ofício, seria R$1 milhão para esse momento. Entrei em contato com alguns deputados, com representantes de deputados, para poder viabilizar isso. Então, nós estamos correndo atrás. De repente, nós teremos algumas boas notícias, mas eu não tenho elas para dar agora. Mas nós não estamos parados, não. E outra coisa que me conforta muito, Vanderlei, é o conselho. Eu estive em alguns conselhos, comecei lá no Batata, quando o Batata era o secretário, depois foi o Barude, depois eu saí e voltei com vocês agora. Na sua gestão, se eu não me engano, eu também estava. E terminei o conselho junto com o Alexandre, na gestão do Alexandre. E o que me conforta muito é a força desse conselho hoje. Nós temos aí 4 pessoas que tiveram experiência de estar aqui nessa cadeira de secretário municipal. Eu acho que nunca um conselho municipal teve uma força tão grande dessa. A força política que vocês têm, a força política desse conselho. São 4 ex-secretários de esporte que estão aí. E aqui hoje está um ex-membro do conselho. Eu acho que isso a gente tem que aproveitar muito. Isso me deixa muito confiante em soluções para que o esporte daqui para frente não seja resultados apenas, que deixe um legado. A Sueli sempre fala isso, viu? As nossas ações têm que ser pensadas para 10 anos. E a gente não pode deixar essa conta que nós estamos recebendo hoje para o gestor, o prefeito que estiver aqui há 10 anos. Então, a gente está focado o tempo todo nisso. Então, é isso. Eu acho que não respondi todas as questões. Continuo à disposição. Eu vou passar a palavra agora para o... Solicitou a palavra aqui o Cláudio Massad. Depois tem uma pergunta aqui do Acácio, que está com problema no microfone. Então, depois eu faço. Tem a palavra, Cláudio. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Desculpa aí o vídeo aqui, eu estou no Comitê Paralímpico Brasileiro, não está com uma iluminação muito boa, estou no treinamento da seleção aí, preparatório para Tóquio, então eu peço desculpas aí pelo reflexo que está dando. Mas até pedi licença hoje aqui nos treinamentos um pouquinho, vou voltar daqui a pouco para poder participar pelo menos do início dessa audiência. Quero agradecer e parabenizar você, Júnior, pela audiência, a todos os vereadores que estão presentes, ao secretário Flávio, aos demais secretários da Finanças e Jurídico, ao Vanderlei, que é o presidente do Conselho, a todos os coordenadores, técnicos e entidades aí que desenvolvem o esporte em Bauru, Eu realmente voltei para Bauru para trabalhar com o tênis de mesa desde 2011 e desde então desenvolvemos um projeto muito bacana, muito vencedor aí em todos os quesitos, seja no que diz respeito a fomentar e massificar a modalidade e tudo que inclui saúde, educação, cultura, segurança, inclusão social, dentre outras várias áreas da sociedade, como também resultados de destaques nacional e internacional. E eu tinha um sonho, a partir de 2011, fazer com que Bauru chegasse longe, no tênis de mesa. E graças a Deus, não só eu, como todos ali que passaram pela associação, pelo tênis de mesa, nós conseguimos colocar Bauru no local de destaque. Porém, a gente sempre acredita que as coisas vão melhorar, E infelizmente as coisas pioraram muito, Tudo bem que vieram crises, a gente sabe a dificuldade, mas sempre o esporte é deixado de lado, sempre. Não é de hoje, não é de agora. Eu entendo a situação da pandemia, nós nunca vivenciamos isso, porém, o esporte está intimamente ligado à questão da pandemia, seja na questão da saúde física, como também da saúde emocional, quanto também da educação. Então, assim, é muito triste a gente ver uma situação dessa e o esporte sendo prejudicado. Eu volto a dizer, o esporte ele é fundamental e teria que ser fundamental também agora nesse processo de luta, tanto do combate à pandemia, quanto essas séries de problemas psicológicos que estão aparecendo aí, justamente causado pela pandemia. E, infelizmente, o esporte sempre é o primo pobre.
O esporte é o que tem menos recurso, o esporte é o que sofre mais. E, sinceramente, mesmo sendo atleta de seleção brasileira, como eu sempre falo, muitos já escutaram isso de mim várias vezes. Eu sou número 1 do Brasil, das Américas, 22º melhor jogador do mundo. Tenho 6 medalhas pan-americanas, 4 ouros, 2 pratas. Ganhei todos os títulos possíveis por Bauru, tanto no Olímpico quanto no Paralímpico, incluindo Jogos Regionais e Jogos Abertos. E, infelizmente, eu ainda pago para fazer esporte. Infelizmente, a gente não tem tranquilidade para poder trabalhar. Com o fundo já era difícil, sem o fundo é mais difícil ainda. Isso eu sei que todas as outras modalidades também são assim. Como o Flávio falou, e quero deixar aqui, Flávio, agradeço você por estar hoje como secretário de esportes. Sei o quão profissional você é, que é da área do esporte, graças a Deus, com todo respeito, mas para mim, secretário de esportes tem que ser do esporte, tem que ter formação na área. E então só tenho que te agradecer aí pelo trabalho que você vem fazendo aí. Eu sei que existem limitações aí que acabam fugindo da sua alçada, e principalmente no que diz respeito à questão financeira, mas te agradeço por estar aí à frente fazendo um bom trabalho. Mas em relação ao município, a gente sempre espera mais, no que diz respeito a isso. Então, como eu falei, passa ano, entra ano, a gente faz audiências públicas. Eu já participei, acho que de umas 10 audiências públicas, e as coisas não mudam, não melhoram, Isso até, Júnior, você que está entrando agora na legislatura, nesse mandato aí, posso estar enganado, mas eu acho que eu não estou. A gente não tem uma lei para o esporte que beneficie o esporte, seja de Bolsa Atleta ou de qualquer outro tipo de coisa, que uma cidade de quase 400 mil habitantes, que é Bauru, não tem. A gente não tem leis há muito tempo. A gente não tem nem nada que realmente estimule o desenvolvimento do esporte na cidade ou a participação. Ô, Cláudio, cortou seu áudio. Não fui eu, não. Voltou normal? Voltou, mas tudo que você falou a partir do Júnior, eu não escutei nada mais. Não sei se alguém mais escutou. A partir do que você falou do Júnior da legislatura. Da legislatura, eu falei. Não, da legislatura. Que não só dessa legislatura aí, eu falo das anteriores, o Júnior entrou agora, a gente não foi criada nenhuma lei para o esporte. Eu não ouço, não vi nada foi criado para o esporte, seja para uma inclusão de um Bolsa Atleta, seja alguma coisa que beneficie e também incentive as empresas, além do ISS, se é possível, participarem do esporte também. A gente sabe que depender só de poder público é difícil, mas também a iniciativa privada precisa participar. Só que a iniciativa vai participar se ela tiver benefícios também, a gente sabe disso. Então, assim, há uma série de coisas que realmente precisam ser feitas e a gente precisa trabalhar para que isso aconteça. Como eu falei, eu já participei de inúmeras audiências públicas, inúmeras. A gente não vê as coisas melhorarem. E quando melhora, é algo que é realmente conta-gotas, É difícil. Eu volto a dizer, hoje eu posso falar para vocês, eu estou super desmotivado, Eu já tinha conversado com o Flávio sobre isso, eu converso muito com o Flávio, mas falando para vocês, hoje eu me sinto desmotivado para representar a cidade, pela falta de apoio, pela falta de políticas públicas esportivas na cidade. Em cidades menores aí que o esporte acontece muito melhor. E eu estava conversando agora com o técnico da Seleção Brasileira Olímpica de São Caetano, não é porque é São Caetano, mas eles já estão liberando, já liberaram o edital deles, chamamento, e já estão liberando a verba. Até onde eu tenho conhecimento, parece que Piracicaba está na mesma situação. E é o mundo inteiro que está enfrentando uma pandemia, não é só Bauru, Mas o esporte lá está acontecendo e em Bauru, infelizmente,
está nessa situação aí. E eu acredito que vai ser mais 6 meses aí muito difíceis aí. Eu realmente já tinha falado isso para o Flávio, eu volto a falar abertamente aí. Não sei se continuarei em Bauru, tanto como atleta como coordenador, realmente porque eu não vejo perspectiva, né? E eu sinto muito, porque eu fiquei 2008, 9, 10 e 11 pingando por cidade em cidade para poder treinar e para poder jogar, porque Bauru não tinha estrutura. Conseguimos voltar para cá, 2011. 10 anos depois, encontramos essa situação triste aí. Então, assim, algo precisa ser feito, a gente realmente precisa trabalhar em conjunto e não é para daqui 6 meses, algo precisa ser feito para hoje, para ontem, tá? Então, é mais um desabafo que eu queria passar aqui. Acredito que eu seja um dos expoentes da cidade no esporte hoje, modéstia à parte falando, mas precisava me posicionar em relação a isso, porque não vejo hoje futuro no esporte em Bauru, não vejo. E não por causa do Flávio, como eu falei, acho que é um excelente profissional que está aí, da área, mas sim pela política esportiva de modo geral da cidade. E isso a gente precisa melhorar, né? Porque capacidade ele tem, a gente realmente precisa ter esse aporte financeiro, leis que realmente a gente consiga fazer o esporte andar. E talvez, se for possível, até o jurídico está aí também, ver se é possível. Eu acho, já participei também do conselho, o conselho ele é muito burocrático, é incrível que o Brasil, a gente tem tantas fases para passar, para a gente conseguir captar recurso, e a gente tem uma dificuldade imensa. E o país é o país mais corrupto do mundo. Eu não consigo entender essa relação. Talvez aí se transformasse também, criasse uma fundação, como existe em Santos, como existe em Araraquara, como existe em várias cidades do sul do país aí, que tenham mais autonomia e mais velocidade, né? Nós estamos falando de um fundo que normalmente a gente liberava, fazia o edital setembro, outubro, para até a gente conseguir receber a verba no meio do ano seguinte. Ou seja, os 4, 5 primeiros meses do ano o pessoal trabalhou, né, não teve nada, para depois receber aquela loucura que é para fazer a prestação de contas. Então, assim, muitas coisas realmente precisam mudar, e é para ontem. Obrigado, pessoal. Obrigado, Cláudio. Eu vou aqui colocar uma pergunta do Acácio. Boa tarde. Desculpa, meu microfone não está funcionando, mas queria deixar a sugestão. Ninguém vai comprar espaço de propaganda onde não tem movimentação de pessoas. A CEMEL poderia organizar competições nesses locais. A CEMEL, como secretaria, pode inscrever projetos na Lei Federal de Incentivo ao Esporte. Por que não fazer isso para realizar projetos junto às ONGs de esporte ou mesmo para realizar competições nessas áreas e locações, onde há espaço para locações? Então, é uma pergunta ao Flávio. Aí depois tem aqui um texto da Maria Amélia. Não sei se a Maria Amélia vai querer falar também ou só colocou o texto. Depois, se ela puder se pronunciar, Maria Amélia. Alô? Oi? Júnior? Estamos ouvindo, Maria Amélia. Nós vamos limitar tá 10 minutos. Tá ouvindo? É que eu tô dando escolinha. Vou sair daqui um pouquinho. Peraí. Pessoal, 1 minuto, tá? Vou lá para a sala. O pessoal tá ouvindo? Boa tarde a todos. Pessoal, tá ouvindo? Estamos ouvindo. Tá. O que eu posso dizer hoje, mediante essa situação, que provavelmente a minha modalidade, se outra pessoa não tocar, eu tô indo embora. Não tem mais condições.
Estou bem chateada, mesmo porque o ano passado também aconteceu isso, a gente ficou esperando até novembro, segurando atleta, dando treino em praça aberta, e só em setembro, final de agosto, fala, não tem verba. E a gente assume nossos compromissos pessoais com as pessoas. Eu acho falta de respeito. Eu acho isso, exatamente isso. A gente não trabalha não por reconhecimento, mas os meus 20 melhores anos de vida eu dediquei a Bauru. E hoje eu tomei uma triste decisão de não continuar mais aqui. Estou bem emocionada, vim me despedir dos meus alunos. E é isso. Não vou ficar debatendo. Eu acho que tudo que o Cláudio falou, eu assino embaixo. Não se tem política esportiva em Bauru, se tem política de governo. O que é legal para o governo é feito, o que não é feito. E a gente que briga, né, numa causa justa, a gente é mal visto, mal querido por pessoas que não entendem o nosso lado, que só tem perspectiva política. E eu acho que o esporte não é só política. A gente lida com pessoas humanas, né? A gente lida com criança, com sonho. A gente vem de sonho. Vocês vierem aqui agora no Projeto Girassol, estou dando treino. O sonho deles é, acho que, ser o melhor jogador de handebol, né? E a gente não tem, não vai fazer. Né? Hoje mesmo falei com o pessoal empresário, vão ter reuniões, falei, se não tiver aporte, eu estou indo embora. Não vejo mais solução em dialogar com o poder público. Eu tenho dívidas, né, de promessas, que eu falei para o Flávio em conversa no telefone com ele, que eu não acredito mais na palavra de quem está aí, de quem está na prefeitura. Eu não acredito mais, porque as pessoas falam que vão fazer e não faz. Né? Então, Júnior, eu quero agradecer você sabe que eu liguei para você, conversei. A única coisa que a gente sempre quis em Bauru é respeito. Né? A gente não se importa de trabalhar mais e ganhar menos. Né? A gente sabe que o pessoal que prestou concurso, entrou pela porta da frente, como eles falam, eles ganham o dobro que a gente ganha, né? E trabalha metade do que a gente trabalha. Né? E não é porque a gente não estuda, porque desde quando eu vim para Bauru, a gente sempre pediu, eu sou da época do Nilson Costa, né? O Sapé era secretário, eu fui conversar no gabinete para fazer um concurso de modalidade específica, né? E nunca teve. Hoje, talvez a solução que se encontre em imediatismo, né, porque é isso que eu falo para você, o esporte só trabalha no imediatismo, não tem prevenção. Né? Então, talvez no imediatismo, Flávio, fica a sugestão, como é feito no Ministério do Esporte, nos programas de governo, talvez você consiga desenvolver um programa de esportes, né, que contrate as pessoas, que possa contratar, como foi o próprio Segundo Tempo, como foi o próprio PELC, né, como foi o próprio Brincando com Esportes. Talvez seja uma forma do município desenvolver programas esportivos. Hoje, as entidades assistenciais de Bauru, elas têm como se manter, né? Agora, as entidades esportivas não têm. Então, quando era de bom tom ter a gente como parceiro, beleza, agora que não tem, não tem verba, né? Cada um se vira para se manter. Os clubes esportivos, devido à pandemia, não têm acesso de sócios. E não tendo sócio, também não tem receita, não tem como o clube ficar contratando profissionais. Só a demanda de limpar o clube, de outros profissionais, já é grande para clube. Só que assim, foi o que o Vanderlei citou, o Cláudio falou. Se nós que já estamos há anos nessa luta, brigando, falando, e brigando de forma justa, né? A gente não conseguiu mudar muita coisa. Imagine daqui para frente se a nossa geração parar. Né? Os novos, a geração nova, que é simplesmente teórica, que a gente não vê muita prática na geração nova, que talvez seja isso, nossa geração é prática, a gente põe no papel e a gente faz acontecer, com dinheiro ou sem dinheiro, a gente se vira para acontecer. Né? Quem é das modalidades esportivas sabe quantas vezes a gente foi viajar em condições inconcebíveis, mas a gente não deixou de viajar. Às vezes não tinha transporte da prefeitura, a gente pegava carro de aluno, carro de pai, carro de mãe e ia cumprir o nosso dever. Então, acho assim, vereador, com todo o meu respeito, né, como o Cláudio falou, eu acho que o Dr. Paulo e o Artemio, que fizeram um programa de esporte para a cidade,
deve ter no arquivo da Câmara. Talvez seja um momento da galera pegar isso daí, ver o que dá para mudar, o que serve, o que não serve, e também a gente ser participativo, né? Porque às vezes a gente tem um Conselho Municipal de Esportes que muitas vezes não é consultado, então não precisa ter conselho. Então, se são decisões políticas, então não se tenha conselho. Se a gente não serve para nada, não tem por que a gente ficar tendo esses tipos de ações, reuniões, a gente sonhar com uma coisa legal para a cidade e não acontecer. Né? Que nem o Cláudio falou, hoje a gente não vê perspectiva em Bauru. Hoje, a pandemia começou em março do ano passado. Quais foram as estratégias, né, do pessoal? Independente que teve a eleição, eu acho que todos os candidatos deviam saber que ia enfrentar essa fase. E tinha que ter um programa para o esporte de Bauru. E não teve. A gente não está vendo, já faz 6 meses, a gente não tem diretriz, a gente não tem perspectiva nenhuma em 6 meses. A gente vê cidade de 100 mil habitantes que está funcionando. 100 mil habitantes e está funcionando. E a gente que tem uma demanda muito maior para atender, estamos parados no tempo. Eu solicitei segunda-feira para o secretário, após conversa por telefone com ele na sexta-feira, a liberação do ginásio do Bela Vista, onde a gente já desenvolve a modalidade há 18 anos. E não recebi o retorno. Aí saiu o decreto hoje que as quadras municipais não podem ser usadas. Eu, como profissional de educação física, e entendendo todo o comprometimento em relação à pandemia, a gente sabe a forma que a gente tem que trabalhar com cada modalidade. A gente sabe de que forma a gente pode desenvolver as modalidades sem ter tanto contato. Então, para mim, essa justificativa de fechar o espaço público, sabe, Flávio, não me veio em bom tom. Porque muita gente que não tem dinheiro, não tem condições de estar num clube, de alugar uma quadra, que só tem o espaço público para utilizar, fica à deriva. As comunidades, por exemplo, a criançada de comunidade, se hoje eu não estou aqui dando uma atividade física para eles estariam aqui correndo na vila. Então é isso que vocês têm que ver. A descentralização é importante. Né? Só quem tem condições de atuar, que tem dinheiro para alocar uma quadra, vai mover. Independente disso, quem aluga a quadra para jogar vai continuar alugando. Agora, aqueles que não têm lugar para fazer nada, tem que ter. Né? Eu não estou ganhando nada para estar desenvolvendo. Só que a minha modalidade, eu demorei mais de 20 anos para ela ser reconhecida na região, o handball. Então, se eu parar, eu quero ver, né, se vai ter muita gente com amor à camisa. Porque eu vejo que não é. Tanto que o Igor estava no meu lugar, né, eu conheço, ele conversou comigo, ficou 10 meses, parou, não teve nada, mas o ano passado eu continuei dando treino, eu dei treino até novembro. Esse ano, fiquei esperando as diretrizes, as parcerias, não teve. Eu voltei de forma gradativa, estou voltando. Só que agora, mediante a notícia que a gente recebe hoje, eu acho uma vergonha para Bauru. Desculpa, 760 mil não vai fazer diferença no combate à pandemia. Vocês vão me desculpar, vereador, não vai fazer diferença. Mas para a gente, que às vezes depende de pagar um professor, a nossa classe, tem muita gente passando necessidade também. A cultura, esporte, tá muita gente passando necessidade. Então, reveja, gostaria que o Flávio, o Legislativo, né, o secretário de Finanças, aí, o pessoal que já me conhece também, reveja essas condições. Se não tem meio direto da prefeitura atuar, que converse com os empresários, que coloque esse dinheiro, que coloque um valor no fundo e que a gente possa desenvolver de forma mais feliz, né? Não menos complicada, mas um pouco mais feliz. Né? E que, de repente, que eu falo assim, o Cláudio enfatizou, a questão do jurídico, a burocracia. Essa burocracia mata a gente, mata demais. Às vezes a gente tem que fazer o errado para o certo acontecer. É sempre assim, tudo que é feito pelo setor público é isso. Força a gente, muitas vezes, fazer o imoral para o legal acontecer. Então, revejam, acho que é o momento de vocês reverem muita coisa. E o que o Júnior falou, o impacto da gente parar esse ano é lá na frente.
né? Você pega aí, eu vim para Bauru em 2001, eu comecei a ter reconhecimento da modalidade em 2016, 2015, 2016. Quanto tempo foi levado para se montar um trabalho próximo do iniciar do melhor, né? Porque Bauru sempre viveu de migalhas no esporte. A minha briga com o pessoal da Câmara, há 3 anos atrás, em conversa com o Gazeta, é de pelo menos aumentar 2% o orçamento da pasta. Hoje a gente briga contra Piracicaba, que tem em torno de 4.800.000 num fundo, e a gente tem 760 mil. A gente precisaria ter, no mínimo, para cada modalidade ter em cada naipe 50 mil, 3.500 reais, 3 milhões e meio. E a gente está falando de 760 mil para o esporte esse ano, vai impactar na pandemia. Me desculpa. A gente vê a notícia aí, que nem o próprio deputado federal, o Rodrigo, mandou uma verba aí, várias emendas parlamentares para alguns lugares, porque só a área de esporte não consegue. Se consegue emenda para questão de equipamentos, então o dinheiro, o orçamento da CEMEL ou do fundo vai para as outras situações que demanda a área esportiva. Né? Então tem justificativa que às vezes é banal, perto do que a gente vive a prática. É muita guerrinha política, tem que parar com isso daí. A gente lida com o ser humano, a gente não lida com máquina. Quando a gente fala de ser humano, não dá só para falar de política. A gente tem que ser humano. É humano olhar para humano. E coisas que vocês não estão fazendo. Vocês vão me desculpar. Se vocês andar as vilas hoje, que nem eu tenho andado, as crianças estão tudo aglomeradas, brincando no meio do esgoto. Então anda Bauru. É só isso, galera. Em questão aos cargos de comissão, eu não tenho já é uma briga antiga. Todo mundo sabe que se o pessoal que está aí for mandado embora, vai parar muita coisa. Eu acho que tem que ter muito cuidado no diálogo com o Ministério Público, como que vocês vão fazer. O concurso, nesse momento, é inviável, vocês sabem disso, que não é uma coisa que vai ser fácil de colocar mais 17, 20 pessoas por concurso público, e com os valores salariais que vão ser introduzidos na prefeitura. Então, isso daí, para mim, é um sonho muito distante, né? A gente sabe que se tornou, até mesmo por conta da PCCS de Bauru, que tem que ser revista, eu acredito, porque a cada cursinho que alguém faz é 14% a mais no salário. Fez um outro cursinho, entendeu? Então tem que ser revisto. Né? Então, fica aí a minha fala. Triste, muito triste mesmo. E eu espero, Júnior, que você, como representante, o Flávio, como secretário, pessoas que defendam a nossa classe. A classe do esporte, o esporte humano, o esporte saúde, o esporte social, e não o esporte política. É muito difícil lidar com o esporte política. Boa tarde a todos. Desculpa aí qualquer coisa. Obrigado, Maria Amélia. Eu venho falando desde o começo, com o Flávio, com o próprio Vanderlei. Eu não tenho medo de discutir e de propor qualquer medida que precisa ser proposta aqui na Câmara Municipal. O que o que a gente precisa é que vocês nos dê base, que a Prefeitura envie para a Câmara Municipal. Maria Amélia, se tiver que enviar alguma coisa, alguma lei, para que a gente fixe alguma coisa, para que a gente debata, para que não fique mais... para que não aconteça que a gente venha daqui um ano novamente, ou daqui 6 meses, chegar janeiro, a gente vai e volte novamente no mesmo assunto. Então, eu não tenho medo nenhum. Já falei para o Flávio, o próprio Vanderlei, para todos do esporte, que vocês... me apresente uma lei que a gente possa aprovar na Câmara para que garanta de alguma maneira, ou para que melhore, ou para que ajude vocês de alguma maneira. Muitas vezes, vocês que estão na área do esporte têm mais base, têm mais conhecimento, vocês têm ideias de outra cidade que possa melhorar aqui e a gente possa implantar. Tá? Então, sim, eu estou à disposição.
em nenhum momento a gente virou as costas, mas sempre que eu posso, eu estou à disposição, acompanho, corro. O projeto onde você está aí, eu já conheci a Aline, tem a Aline que eu conheço aí, faz um projeto aí no Girassol, na região do Fortunato, é uma pessoa que eu conheço. Eu visitei também o Thiago Viana, algumas entidades que eu posso, e quem me convida, lógico, a gente só vai no lugar quando a gente é convidado. Aonde eu sou convidado, eu tenho ido, tenho frequentado, eu tenho conhecido. Então, assim, eu sei da realidade, eu sei o quanto vai impactar, o quanto vai ser difícil para vocês. Então, assim, eu estou à disposição, o que tiver que brigar e ir para cima, eu estou à disposição a comprar a briga que for preciso comprar. Mas eu preciso que vocês me dêem um projeto, a base ou alguma orientação de que outras cidades já tenham para que a gente implante aqui. Tá? Não tenho medo algum, acho que a gente precisa brigar para que daqui 6 meses ou daqui o ano que vem, né, estamos aí 6 meses do próximo ano, a gente não esteja sentado aqui fazendo o mesmo discurso. Então, assim, não dá, tá? E isso não será aceitável nem tolerado. Então, a gente já tem aí alguns meses para mudar essa realidade, para que daqui 6 meses a gente não volte nesse mesmo papinho aí, nessa mesma discussão. Eu vou passar para o Leutz, né, o Richard que está pedindo a palavra aqui. A gente vai limitar aí, pessoal, no máximo 10 minutos, pode ser? Para que a gente não ultrapasse e dê espaço para todos aí. Boa tarde a todos. Prometo, vou ser bem breve, não pretendo me estender, não. Só para não perder o gancho, para quem não me conhece ainda, eu estou representando o Garra de Tigre de Kung Fu, um projeto social aí de 2 décadas e meia, funcionando a trancos e barrancos em Bauru. Mas, pegando o gancho aí do vereador, nós somos esportistas, né? Em sua maioria educadores físicos. Nós podemos ter até algumas sugestões, mas nós não conhecemos os caminhos necessários. Quem sabe rever o orçamento, né? Discutir melhor esse orçamento, a porcentagem da verba do orçamento que vai para o esporte é ridícula. Então, quem sabe esse não seja um começo, né? Não sei nem se isso é tão engessado, não sei se isso é possível, mas é a primeira coisa que me vem à cabeça, que a gente tem que mudar, é discutir o orçamento. Por que a CEMEL tem tão pouco em relação aos demais, né? Eu acho que começa por aí. Sem dinheiro a gente não vai fazer nada mesmo. Outra coisa que eu quero linkar com o que o Cláudio e o Vanderlei colocaram, eu estou vendo projeto social no dia a dia. O benefício que esse projeto social está trazendo para a recuperação do Covid é fundamental. Então, o aporte financeiro para ele é emergencial e é tão importante quanto o dinheiro que vai colocar lá na UTI. Porque eu tenho famílias de alunos que perderam parentes, que perderam irmãos, que perderam tios, que perderam pais. Esses jovens, essa família, ela está abalada, ela precisa mais do que nunca da atividade física, ela precisa mais do que nunca do professor, ela precisa mais do que nunca se manter ativa. Se eu agonizar um projeto desse que está atuando diretamente contra o Covid, eu não sou médico, mas eu estou atuando diretamente contra o Covid, contra os males que ele causa. Então, sou eu que recebo lá na academia a criança que perdeu o parente, né? Sou eu que recebo lá e sou eu que vou ter que ajudar essa criança ou esse jovem a se recuperar dentro da sua família. E o se recuperar dentro da sua família não é só a saúde física, eu tenho que reestruturar esse jovem, reestruturar essa criança. Então, o nosso recurso, que é tão pequeno dentro do Fundo Municipal, ele vai atuar diretamente contra o Covid. A gente não está pegando dinheiro e jogando para uma coisa que está fora o tratamento. E assim como outras associações, a nossa está agonizando também. Nós somos desfiliados pela Federação Paulista esse ano por inadimplência com anuidade. Eu recebi essa semana um recado que nosso atleta da seleção brasileira está sendo cortado da seleção porque a gente não pagou a anuidade da Federação Paulista. Um trabalho que eu faço com um moleque que eu tirei está
estava todo torto, aí todo errado, um trabalho de anos para colocar o moleque na seleção brasileira e acabou de ser cortado. Eu só consegui manter uma atleta na seleção porque ela ficou doente no Paulista e eu mandei por um outro estado. Então, a única atleta que eu consigo manter na seleção é porque ela está inscrita pelo Piauí. E outros estados, assim como o Piauí, ele está procurando a gente para pegar o nosso atleta e falar assim, olha, você não quer? A gente inscreve aqui pelo Piauí e coloca a sua equipe. Porque nós fomos desfiliados. Pela primeira vez, a gente está passando pela humilhação de dizer, olha, vocês estão fora da federação, vocês não pagam. Ah, a federação poderia compreender? Poderia, mas a gente está, para economizar, a gente não tem condições de pagar. Você imagina, se a gente não tem condições de pagar a anuidade da federação, imagina o resto. O Paulista vai acontecer mês que vem, a gente não vai poder participar. O Brasileiro está marcado para dezembro. Eu não sei como é que eu vou fazer. Então, os projetos, de maneira geral, eles estão agonizando sem essa verba. Ela é muito, muito necessária, não só para mim, como para outros. Então, realmente, tem que pensar nessa verba não como você estou investindo no esporte. Não, eu estou investindo contra o Covid também. Porque eu estou vendo diretamente os reflexos desse problema. E eu também estou atuando diretamente nos reflexos desse problema. Então, eu também estou combatendo a pandemia. Seja ela dando... O que aconteceu? Você fechou o microfone aí. Acho que fechou o microfone do Richard. Então é isso. Essa verba que parece ser por esporte, ela é importante para a gente, inclusive, combater o Covid na nossa maneira, na nossa frente. O Vanderlei está muito correto quando colocou isso como necessário. Isso não é uma crítica ao secretário. Eu estive perto dele e eu sei o quanto ele está lutando para fazer as coisas acontecerem. Também não acho que a Câmara tem que ficar simplesmente apontando o dedo, eu acho que ela tem que buscar soluções. E os educadores físicos, poucos podem contribuir com isso. Quem tem que buscar, na minha concepção, quem tem que buscar uma forma legal, uma forma legislativa de solucionar esse problema são os vereadores. Eu, infelizmente, não tenho a fórmula pronta, eu tenho a fórmula pronta do meu treinamento, mas eu acho que o vereador tem que buscar esses caminhos para poder melhorar o aporte financeiro do esporte na cidade. Obrigado pelo convite. Assim como Massad, participei de várias audiências públicas e vou participar o quanto for necessário. E deixo aqui o meu apoio à secretaria e deixo também a minha fala enquanto a necessidade desse recurso, embora muito pequeno, e como representante de associação, digo quanto elas estão agonizando por falta desse recurso pequeno que também atua na frente aí contra a pandemia. É isso. Flávio, quer responder alguma pergunta dos que já foram falados, da Maria Amélia, de outros? Tem mais... Não, dá para falar muita coisa aqui. Posso? Pode falar. Depois, se tiver mais algum inscrito, a gente pede que se inscreva aqui no chat. Tá bom, eu vou agradecer as palavras aí do Richard, do Cláudio, né, da Maria Amélia, e o enfoque vai ser na fala da Maria Amélia, né? Eu estou sentindo na fala dela já há algum tempo o quanto essa situação hoje causa essa emoção que ela mostrou aqui pra gente, né? Isso, e ela fala muito bem, é uma coisa antiga, né? A Maria Amélia, em outros momentos, também externou a mesma preocupação, a questão, e tá certo, é uma questão antiga, né? Uma questão que não vem de agora, né? Hoje a gente, essas pessoas que estão à frente disso, eles sentem o impacto, né? O impacto hoje não é somente da pandemia. O impacto hoje é de 20 anos de luta dela para se manter de pé, para poder montar uma equipe.
né? E eu faço o exemplo da Maria Amélia, o exemplo de todos os outros coordenadores, de outros responsáveis, professores, treinadores, né? A vida, a profissão que nós escolhemos, né? Que vocês que vivem do esporte escolheram, não, é uma opção difícil, né? É uma luta diária, não é apenas uma luta dentro do ringue, do tatame, dentro da pista, um jogo, não, é para se manter, né? É para chegar até ali. Então, o cansaço de vocês, e quem tem uma história dessa, eu imagino e justifico, entendo, né? E me solidarizo com isso também. O quanto que a Maria Amélia traz, né? Para chegar nessa fala de hoje, né? Mas... E não é fácil manter tudo isso. Em relação... Ela esteve aqui, ela esteve no conselho, ela esteve na Secretaria de Esporte, ela ocupou cargos importantes aqui dentro, e ela sabe exatamente como as coisas funcionam, a dificuldade que isso tem, o baixo orçamento, a parte burocrática, isso tem que ser resolvido. Mas não é de agora, não é simples resolver isso. Nós precisamos ter um aporte maior em cima do fundo, temos que ter uma renda maior em cima do fundo. Em relação aos 750 mil, se vai fazer falta ou não, que não vai, só para a gente ter uma ideia, para se manter os 10 leitos que tem por mês, é 800 mil reais. Para se manter os 10 leitos, né, que foram prometidos, que por falta dos leitos que não foram cumpridas, promessas antigas que não foram cumpridas dos leitos, né, a Prefeitura se mobilizou nesse sentido, e nós temos hoje um custo, o Everton pode corrigir o valor exato, de 800 mil reais por mês por esses 10 leitos. Que a gente não sabe até quando teremos a necessidade desses 10 leitos. Se teremos a necessidade de ampliar esses leitos. Cada conjunto de 3 meses dá quase 2 milhões de reais. E a gente não sabe. A gente tem certeza assim, vai acabar em dezembro essa pandemia, né? Eu acho que a ação seria outra. E se nós não tivermos uma ação voltada pensando nisso agora, em dezembro a gente pode estar falando o que a gente está falando agora. O problema é que não foi planejado lá atrás, vai cair agora. Vai cair sempre. Daqui 6 meses, Júnior, nós teremos a mesma discussão se nada for feito. Mas, como a gente falou também, é uma ação conjunta, são várias coisas que precisam ser feitas, precisam ser alinhadas, várias ações precisam ser alinhadas. O foco não pode estar na política. Uma coisa que eu fico muito tranquilo em dizer, aqui a ação ela é mais técnica do que política. Eu não sou político, eu estou político. Isso não tira a minha responsabilidade, mas a decisão aqui ela é técnica, ela é mais técnica do que política, embora às vezes nós precisamos ter a questão política envolvida, nós temos isso. Então a situação não é tranquila, a situação não é fácil, e eu entendo muito bem isso. Em relação à resposta que ela não teve ainda, nós estamos organizando, tem um parecer que eu enviei, fiz um despacho para o jurídico solicitando análise de alguns termos de parcerias. Gostaríamos muito de ter a Maria Amélia aqui, eu falei isso para ela, a importância que ela tem na questão da alta performance, o quanto nós precisamos dela em Bauru, e nós teremos condições de atendê-la, nós precisamos achar a maneira certa de fazer isso, de dar garantias para que ela possa trabalhar também. A garantia que nós daremos nesse momento. A garantia que nós prometemos nesse momento para ela. Aquilo que eu prometi, eu vou cumprir. Ela não teve cumprimento de outras promessas que ela recebeu, mas não foram minhas. As minhas promessas, as promessas que eu fiz para ela no telefone, eu cumprirei. Eu darei esse espaço para ela, eu darei a oportunidade de ela desenvolver a modalidade, a parte dentro das nossas condições e das nossas escolhas nesse momento. Então... E me coloco à disposição da Maria Amélia e de qualquer outro que queira conversar. Bom, falei isso lá atrás também. Nós precisamos... gostaria de ter uma conversa com cada uma das associações, para ver como a gente pode minimizar um pouco o impacto disso tudo que a gente está vivendo hoje. Em relação ao Acácio, as propagandas, e a questão federal, Maria Amélia falou também, desculpa, Cássio, já volto na sua. Maria Amélia falou também dos programas. A questão dos programas, eu recebi várias visitas também, há várias possibilidades de programas, mas a contrapartida é alta. A contrapartida tem contrapartida na casa de 300 mil reais, 200 mil reais. O segundo tempo, eu coordenei o programa Segundo Tempo em Bauru. A contrapartida do programa Segundo Tempo é quase 600 mil reais, que foi a merenda, que era o lanche para as crianças, parte do material esportivo.
Então, hoje a gente não tem esse dinheiro de contrapartida, então nós temos que encontrar outras soluções, outros meios, as parcerias, as concessões, ela é interessante para a gente nesse momento. Né? Em relação ao Acácio, ele falou da questão das propagandas. Né? Hoje nós não temos, os distritais esportivos, os estádios estão sendo preparados para isso. Né? Nós recebemos uma emenda de R$1 milhão para a revitalização de 4 distritais, que será feito nesse ano, no começo do ano que vem, para que a gente possa ter o projeto do futebol amador para o ano que vem. E com isso, poder explorar tudo que esses campos podem nos fazer. Flávio, só para te interromper, Então, a ideia já recebeu ou é promessa? Não entendi. É uma promessa de vinda desse recurso ou já recebeu esse recurso? Já está certo já está caminhando, já foi pagado algumas TRTs, já está sendo, já foi lançado na plataforma Mais Brasil. A questão são coisas pontuais, assim, agora estamos correndo já com o trâmite dessa verba. É do Capitão Augusto. Tá, não, tudo bem, só para saber. Temos outras emendas também que foram também aprovadas, que estão sendo encaminhadas agora, mas tudo para construção, reforma, revitalização. Do Acácio, nós podemos ter, Acácio, dentro de protocolos de segurança, dentro dos decretos, alguns eventos, e eventos pontuais. Só que nós não temos uma equipe comercial que faça isso, né, que venda esses espaços. Nós precisamos criar isso. Hoje eu tenho uma pessoa aqui na CEMEL, que ela é responsável por buscar esses convênios também, né? Os convênios, as questões federais que você colocou. Então, estamos buscando por isso também. O caminho não é fácil, a decisão não é fácil, o momento, tem período de inscrição, tem um momento que o federal solta, tem um momento que o estadual solta esses convênios, esses programas. Nós tivemos alguns problemas com renúncia fiscal nesse momento, também temos, o Estado também tirou essa renúncia fiscal, a renúncia fiscal agora, e pode ser projetos entregues, mas acho que a data não está aberta também. Não está totalmente liberado isso. Tá, muito bem. Inscrições para a lei federal até 15 de novembro. Tá, eu vou acessar, eu vou ver, vou buscar essa informação. Tá bom? Então é isso. Então as propagandas nós podemos fazer, eventos pessoais. Nós tínhamos um evento, nós estávamos conversando sobre o evento, né, e devido à pandemia, acho que não foi da forma que nós gostaríamos que fosse, né? Então é isso, acho que em relação às perguntas que foram feitas, os posicionamentos dos coordenadores, estou à disposição. Agradeço, Flávio. Só falando aqui a respeito, né, da colocação do Richard, a respeito da Câmara Municipal, eu posso falar por mim, Richard, quando eu falo a questão da gente, se tiver alguma coisa que possa nos apresentar, na verdade, assim, nós temos que tomar um pouco de cuidado, né? Eu já tive uma lei já barrada aqui na Câmara, porque existe lei que dá vício de iniciativa. Então, quando a gente fala assim, a questão, eu cobro pesado porque muitas coisas dependem do Executivo. Se o Executivo mandar para a Câmara Municipal, a gente abre a discussão e a gente vê a possibilidade de aprovar, de discutir, de melhorar. Mas muitas vezes, quando depende da gente fazer, nós temos que tomar cuidado, porque senão, se eu criar qualquer coisa que cria despesa para o Executivo, ou muitas vezes que cria obrigação para o Executivo, eu estou indo contra o que a lei fala. Então, eu não posso fazer nada que fere os poderes. Então, nesse caso, a gente tem vontade de fazer muita coisa, mas acaba ficando limitado, por isso que a gente acaba cobrando do Executivo mais, porque muitas coisas a gente faz, mas acaba sendo barrado e a nossa lei acaba sendo aí inconstitucional, porque eu crio despesa ou obrigação para o Executivo. Então, por isso que eu estou cobrando sim, a gente cobra, e a gente depende que o Executivo mande para a Câmara para que a gente possa aprovar qualquer mudança. Em algumas situações de recursos, a gente depende do próprio Executivo para que mande para a Câmara Municipal. Tá? Então, assim, por isso que eu vou continuar cobrando, porque a gente depende que o Executivo mande para a Câmara Municipal. Então,
eu tenho que tomar cuidado em algumas ações que eu possa propor, porque algumas delas já fui, inclusive, barrado, porque por mais que seja, a gente fala moralmente, seja legal, seja bonito, mas a lei, eu estou ferindo aí a Constituição e tornando uma obrigação ou criando despesa para o município, aí se torna inconstitucional e aí minha lei ela pode ser derrubada. Então, acabo não conseguindo aprovar aqui na Câmara Municipal. Então, eu dependo muito de que o Executivo mande para a Câmara Municipal aquilo que ele acha necessário, importante, para que dê condições e para que melhore aí a vida das associações e entidades no dia a dia. Deixa eu ver se tem mais alguma entidade que gostaria de se manifestar. O Vanderlei, a gente já está caminhando aí já para o final. A gente já teve aqui o posicionamento, né, algumas opiniões, algumas pontuações do Executivo. Júnior, Maria Amélia. Oi, Maria Amélia. O que eu queria colocar em relação à busca de verba, a gente vê que muitas vezes, você pega, vou dar um exemplo, o Clube Pinheiros, ele consegue ter um maior investimento do Ministério do Esporte no clube do que a gente tem no município. Eu acho que talvez essa conversa entre município e o Ministério do Esporte deveria passar a acontecer. Às vezes a gente vê clubes que têm muito mais investimento via direta do Ministério do que dentro de um município de quase 400 mil habitantes. Eu acho que o Flávio tem uma missão grande, Flávio, de criar e achar algumas soluções para que a gente, de fato, fixe, né, deixa fixado um recurso, nem que a gente, às vezes, precise mexer na questão do orçamento, de destinação de algumas situações. Eu acho que a gente precisa deixar uma garantia, de fato, para que as entidades e associações desfrutem e continuem fazendo o trabalho que vem fazendo na cidade de Bauru. Pois não, Vanderlei? Bom, tudo bem, deixa eu falar minha última fala aqui. Primeiro, agradecer novamente, Júnior. Dizer que o fundo também pode ir atrás desses recursos, né, de todos os tipos de lei aí que existe, né? A gente, hoje aqui no Bauru Basquete, a gente sobrevive muito com isso. A gente tem tanto a lei federal quanto a estadual, que ainda nosso projeto social é todo com a lei de ICMS. Grande parte da equipe de basquete hoje, principalmente quando a gente fala em logística e a comissão técnica, é bancada por um projeto federal. Então, temos muito acesso. O fundo municipal, ele foi feito, eu acredito que é pensando nisso, só que isso demanda tempo, né? Como o Flávio falou, aqui a prioridade, acredito, Flávio, é assim, eu como presidente do fundo, ele demanda um tempo isso. Então, a prioridade é tentar não perder o que a gente já tem, para daí sim a gente buscar mais coisas. Então, por isso que é fundamental essa verba do fundo. E é como eu estou te falando, por exemplo, quando a gente fecha os equipamentos esportivos como a gente está fechado hoje, a gente passa uma imagem que não está sendo visto isso por vocês, que o esporte sim pode agir como um facilitador para a Covid, para combater a pandemia. Porque se você usa esses equipamentos com todos os procedimentos que tem que ser feito, a gente não tem dúvida que isso é melhor do que ele está fechado. Isso é uma coisa óbvia. Toda cidade que dá prioridade no esporte, ela vai utilizar esses equipamentos para prevenir. Enquanto o menino, em vez de estar na casa dele, ali fechado com o pai e com a mãe, se ele estiver praticando o esporte da maneira como tem que ser praticado, e hoje todo mundo sabe, onde a gente menos teve Covid na nossa equipe, por exemplo, de basquete, em todas as categorias, foi no treinamento. Porque no treinamento hoje a gente já sabe como pode fazer, quais são
os procedimentos que tem que ser feitos. Então, é isso que eu estou falando. Isso preocupa quando a gente vê no decreto que está fechado, porque passa uma imagem que o esporte não está caminhando da forma como a gente acha que tem que caminhar. Então, e outra coisa que eu ia falar para você, se pode ser, não é obrigação sua de fazer isso, mas de todas essas decisões, o fundo está junto. Isso vai te ajudar, isso vai te proteger. Se você toma uma decisão dessa, alguém do fundo municipal, do conselho, está junto com você nessas decisões, junto com a prefeita, isso facilita. Até para a gente disseminar essa informação, porque quando a gente vê no decreto que está aberto tudo, menos as coisas públicas, passa uma imagem que não está legal, porque se vocês tiverem na consciência de vocês que é legal fechar, porque vai ser melhor para o Covid, por que então eu vou abrir só para a questão econômica? Beleza, é um pensamento. Quando, na verdade, a gente do esporte hoje, a gente entende que praticamente todo mundo voltou a praticar, lógico que dentro dos 30%, é feito de uma maneira mais comedida, né? Tem toda a separação, mas que não pode parar, porque se parar, passa uma imagem muito ruim para a gente que está aqui fazendo esporte, Flávio. É esse que é a minha preocupação, essa é uma preocupação. E se for para tomar essa decisão, que passe no conselho, pelo menos para falar, o conselho, olha, a gente vai tomar essa decisão aqui junto da prefeitura, porque a gente acredita que seja assim, 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 assim. Então, essa relação mais transparente, quando a gente fala, é até para te proteger. Então, até porque a gente tem uma relação ótima e todo mundo aqui é do esporte, né? Então, quando a gente passa no decreto que as praças públicas estão fechadas, a gente passa para a população que, olha, o esporte nesse momento é mais prejudicial do que benéfico para a Covid, e a gente sabe que não é. É aí que está o negócio. Então, eu estou te falando isso porque é difícil mesmo. Se a hora que eu vi essa coisa do decreto hoje, e eu vejo lá os espaços, as praças esportivas públicas continuarão fechadas, acaba o dinheiro para o fundo mesmo. Então, para que eu vou dar dinheiro para o fundo se as praças são fechadas? Então, acho que passava um pouquinho pela gente, de tentar colocar essas praças o mais breve possível em funcionamento, seguindo as regras, seguindo todos os procedimentos, mas elas têm que voltar. E aí não é uma outra. As cidades voltaram, os campeonatos voltaram. Lógico que cada um sabendo. Eu estou vendo todo mundo que abriu aqui, está dando treino. Eu estou saindo daqui para dar um treino, vai ter treino. Então a Mariana estava dando um treino no Girassol, o Viana estava saindo para dar treino, o Massad está lá treinando para ir para a Olimpíada. E a gente aqui está fechado. Então, acredito que eu estou realmente sendo muito preocupado, mas a gente vai continuar lutando para fazer o melhor aí. Tá? Obrigado novamente, Júnior. Agradeço, Vanderlei. Eu acho que, além de preocupado, nós precisamos de um norte. O norte, eu acho que é a gente achar uma solução para que não volte novamente daqui 6 meses, novamente essa conversa aqui. Nós precisamos, mas às vezes vai demorar, a longo prazo, tudo bem, mas se a gente não tomar agora a iniciativa de começar a resolver esse problema, nós vamos daqui 5 anos, 6 anos, outra gestão, daqui 10 anos vai continuar a mesma conversa. Então a gente precisa pensar em algo médio e longo prazo, mas para que seja algo seguro, para que a gente deixe de forma definitiva um recurso destinado para as entidades, para as ONGs, para os projetos aqui da nossa cidade. Então, eu agradeço, como o Vanderlei colocou aqui, várias pessoas estão nesse momento trabalhando, fazendo o seu melhor, muitas vezes sem incentivo, sem a valorização que precisa ser dada, mas não abandonaram os seus postos, estão fazendo o que pode ser feito, estão correndo atrás, estão fazendo o seu melhor. Então, Flávio, eu acho que a secretaria, né, a CEMEL, não basta. Eu sei que é importante a gente ter os equipamentos recuperados, os distritais, a gente ter complexos esportivos, mas não adianta ter o prédio se a gente não tem um professor para dar aula. Não adianta ter o prédio se a gente não tem um funcionário de qualidade para poder desempenhar um trabalho junto à comunidade.
Então, a gente tem que englobar tudo. Então, a gente tem que ter, sim, o prédio reformado, bonito, mas a gente vai ter que pensar no outro lado, que é a valorização dessas entidades, dessas ONGs que usam esses espaços, da gente pensar em um recurso fixo, né, para que anualmente seja destinado, na finanças, a gente conversar, eu estou à disposição, aonde precisar ir eu vou, o que precisar fazer a gente faz, para que isso de fato saia do papel e para que a gente garanta e dê tranquilidade para esses atletas, igual aqui a Maria Amélia falando, você vê o desespero, a tristeza, né, de ouvir uma notícia dessa que foi dada hoje. A gente sabe que o momento é um momento complicado, mas a gente precisa de uma solução. A solução tem que ser a garantia de recurso para as entidades, para as ONGs, para quem de fato trabalha e faz um projeto social lá na ponta, recuperando pessoas, jovens, famílias, para que faz um trabalho diferenciado na cidade de Bauru. Então, acho que temos que pensar lá na frente. Então, Flávio, eu estou à disposição, tá? Se precisar e falar com a prefeita, eu vou junto com você. O que precisar, Vanderlei, a gente vai junto, a gente vai fazer, a gente vai brigar, a gente vai defender aqui na Câmara Municipal, junto dos demais vereadores, o que precisar ser defendido. Mas a gente precisa que a Prefeitura encaminhe para a Câmara Municipal projeto para que a gente aprove. Eu não consigo tomar a iniciativa de propor um projeto que depois vai se tornar inconstitucional. Então, eu preciso aí do apoio de vocês, da Prefeitura, para que a gente consiga fazer. Eu estou à disposição, o que precisar fazer a gente vai buscar. A gente estava aqui na sala com a Rosana Polato, que é assessora do Rodrigo Agostinho, então acho que vale a pena também uma tentativa de um recurso, de um apoio do deputado, para que nos ajude nessa questão aí do esporte, de um recurso para a nossa cidade. Então, Flávio, conta comigo nessa questão de ir buscar, junto à Suelen, buscar onde tiver que buscar recursos para que a gente ajude essas entidades, esses profissionais. O Vanderlei também sabe disso, eu estou à disposição dentro do conselho, o que precisar, pode contar comigo, pode contar com a Câmara Municipal, e eu só tenho que agradecer a todos que participaram. As notícias não foram as melhores, eu esperava uma notícia melhor, mas o que eu pedi foi que seja transparente e para que a gente não fique, né, iludindo as pessoas. Então, é isso que eu pedi, eu agradeço pela franqueza, mas não dá mais para a gente continuar 6, 7 meses já sem ter uma resposta definitiva desse fundo. Júnior, gostaria de terminar, fazer uma fala final também. Pode fazer. Então, Júnior, uma coisa que precisa ser reforçada. Nós estamos o tempo todo trabalhando nesse sentido, né? Nós pensamos bastante em reformar espaços, né? Hoje nós não temos, antes eles não tinham condições de trabalhavam em lugares escuros, com problemas hidráulicos, com vazamento, um gasto expressivo de consumo de água, desperdício. A gente está acertando tudo isso, né? Então a gente trabalha com de tornar a CEMEL. Nós temos uma grande meta aqui na CEMEL, que ela se torne referência, né? Hoje, dificilmente as pessoas procuram os projetos da CEMEL como a primeira opção, né? Nós temos hoje um exemplo fantástico de gestão, de organização, um aporte financeiro que eles conquistaram, né? Que é a questão da BDA. Né? E hoje procura-se primeiro os projetos oferecidos pela BDA, tem uma grande procura, tem lista de espera. E são poucos procurados. São procurados projetos da CEMEL, mas poderiam ser muito mais. Por ser um projeto municipal, da Prefeitura Municipal, ele tem que ser a segunda, no máximo a terceira opção de qualquer família em Bauru. E nós estamos trabalhando para isso. Então, o foco nosso será isso, transformar os projetos sociais como referência, como uma das primeiras opções onde se procura. Hoje, a gente constata que, às vezes, a pessoa procura um particular do que procura um projeto gratuito. A gente vai trabalhar nesse sentido, tá bom? Então, todo empenho nosso, a CEMEL toda está, não é o Flávio, não, é todos aqui. A gente vem de manhã e a gente já começa a trabalhar e pensando em tudo isso, né? E como transformar a CEMEL em referência no esporte, no desenvolvimento, no atendimento das suas atribuições, né? Nós temos atribuições, nós temos responsabilidades, nós precisamos responder a todas elas. Tá? Em relação à fala do Vanderlei, a gente também fica preocupado, mas até ontem, Vanderlei, nós tínhamos os espaços públicos abertos,
e fechados os clubes, fechado as locações de quadra, os jogos estavam fechados, os espaços públicos com atividades no modelo de academia estavam abertos até ontem. Hoje eles estão fechados. E hoje foi uma estratégia da gestão, uma estratégia da prefeitura, né? Tentar priorizar, soltar os esportes dos clubes, os esportes das locações e coibir por 15 dias os esportes nos espaços públicos. Eu acho que nós não podemos soltar tudo, né? Eu achei uma ideia, também não gosto de ficar parado, não gosto que fique nada fechado. Nós temos condições hoje, conversei com o Dr. Orlando ontem, nós estamos entregando vários protocolos formalizados pela CEMEL. Eu acho que a CEMEL também tem desenvolvido um trabalho importante na garantia de que as coisas aconteçam de maneira segura, com os protocolos de biossegurança sendo seguidos à riscas, com protocolos de biossegurança específicos para cada espaço. Estou finalizando esse documento, vou entregar para a gestão de combate, de enfrentamento ao Covid, em nome do Dr. Orlando, né? Já conversei com ele ontem isso e já vou oficializar esse documento para padronizar todos os espaços esportivos da cidade, para que todo decreto, quando vier, não feche mais nada do esporte, né? E é um pacto que eu estou fazendo isso também, vou propor esse pacto do Dr. Orlando, para poder, garantir que os nossos espaços esportivos não sejam mais fechados. Pode controlar a questão de quantidade de pessoas, pode controlar a questão do horário, mas fechado a gente não tem mais como fazer isso, né? Nós temos já hoje condições de determinar protocolos específicos e respeitá-los, né? A grande garantia também é a fiscalização para isso. Então, nós estamos trabalhando para isso, Vanderlei. Tá, eu gostaria de deixar, Júnior, agradecer novamente. Júnior, todos os nossos contatos hoje foram muito positivos. Você veio todas as vezes que você veio aqui na CEMEL, você foi recebido de portas abertas e respondido de maneira muito eficiente, né? E eu espero poder contar com você também quando tivermos alguma demanda em relação ao trabalho aí dos vereadores da Câmara. Eu me coloco à disposição de todos, né? E novamente reforço a ideia de que a gente está trabalhando para que as coisas aconteçam, né? Não quero ter essa conversa daqui 6 meses. Não gostaria de ter anunciado isso hoje, né? Mas eu acho que a notícia boa, hoje a notícia não é boa, mas eu acredito que as consequências dessa reunião nossa hoje, elas serão muito positivas, né? Que vai mudar essa conversa daqui 6 meses, vai mudar a conversa daqui a médio e longo prazo, como você mesmo disse. Tá bom? Agradeço novamente a todos e estou à disposição. Obrigado, Flávio. Obrigado a todos que estão participando. Eu continuo à disposição sempre que precisar. Aos poucos a gente está conhecendo as entidades, as associações que de fato fazem parte do conselho, que fazem parte do esporte da cidade de Bauru. Eu estou à disposição também aqui na Câmara Municipal, sempre que precisar. O Flávio, o Vanderlei, todos têm meu contato. A gente continua mesmo aí através da pandemia, a Câmara Municipal está fechada, a gente continua com os trabalhos ativos através dos meios de comunicação, então também estamos à disposição. Tá? Então agradeço a todos. Nada mais havendo a tratar, essa presidência agradece a presença de todos e se dá por encerrada essa audiência pública às 16h03.